Do Mercosul e União Europeia. O primeiro-ministro da Alemanha já disse que o acordo, então, poderá ser implementado provisoriamente, mesmo antes de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Os 4 membros permanentes, então, do Mercosul vão iniciar essa tramitação para a ratificação. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados se prepara, então, para votar depois do Carnaval. E a Comissão do Senado criou um grupo de trabalho para acompanhar, então, o acordo do Mercosul-União Europeia. Mas no Senado, a Comissão de Agricultura da Casa fala que pontos do acordo precisam ser ajustados. Eu vou conversar, então, agora com Tereza Vendramini, produtora rural, conselheira da Embrapa. Muito boa noite, bem-vinda, Tereza. Boa noite, Simone. Simone, nós estamos com essa história e vamos ver como é que caminha, não é? Vamos ver como é que ela caminha aqui junto com o Brasil. Você sabe que eu estava ouvindo a reportagem sua anterior, né, do superávit, exportações brasileiras, né, que é um espetáculo. Esse Brasil que tem um grande aí ganho de produtividade nos últimos anos e eficiência, né, Simone? Sempre produzindo, sempre batendo recorde. E o Brasil está, sim, apostando em novas parcerias, cada vez mais está querendo ampliar o fluxo de bens aí, de investimentos, como eu falo. E a gente tem notícia boa, assim. Eu sou pecuarista, eu sempre gosto de falar isso aqui. Perdemos, Demanda de voltamos com janeiro. nossa É, Tereza, Simone. vamos ver. Tereza, aqui, interrompeu rapidinho aqui, que deu uma variação no sinal, mas agora sim, estamos de volta com você. Opa, tá me ouvindo, Sim, Simone? sim, vamos continuar, Tá me pode ouvindo sim. bem? Sim, estamos sim, Olha, eu Tereza. tô falando só coisa boa do Brasil, Simone. Eu só tô falando coisa boa aqui. Tô falando que você estava passando uma reportagem espetacular do superávit brasileiro, das exportações, e eu tô falando que esse Brasilzão nosso aqui do agro tem um grande ganho, né, de produtividade, eficiência nos últimos anos. E ele está procurando, sim, como eu já falei, não sei se cortou, novas parcerias, né? Eu acho que aí a gente pode falar desse acordo parcial, né? Desse acordo Mercosul-União Europeia. E agora a gente já está falando também, Simone, essa semana começou um acordo parcial do Mercosul e a China, né? Implementar mais isso daí. E eu acho que é isso, ampliar o fluxo de bens e investimentos. E um Brasil que, além de produzir muito, o produtor rural, principalmente na pecuária, a gente fechou um janeiro aí com a cotação do boi gordo aí que subiu na última semana. Isso é tão positivo para a gente. Nós estamos na expectativa para ver se fevereiro vai segurar isso. Por isso que a gente precisa de cada vez mais esses acordos que estão sendo feitos, né? Produção recorde, mais uma vez, da safra de soja aí, estimativa de quase 180 milhões de toneladas. Dificuldade, Simone, tem, óbvio que tem, né? A gente fala do clima muito aqui, que está impactando demais a produtividade do agronegócio brasileiro. O produtor já entendeu isso, e demandas que às vezes acontecem são mais cautelosas, tem uma diferença aí, margens apertadas, como a gente viu nesse último ano aí, por exemplo, de quem produz algodão. Mas a gente está caminhando, e esse acordo agora do Mercosul e União Europeia, a gente sabe, que nós conversamos, vocês têm falado muito, que foi para onde? Ele foi para uma corte de justiça agora, né? Ele está lá, está no judiciário, e a gente sabe que eles estão protelando, é uma medida protelatória que eles estão fazendo. Para isso, a gente sabe que tem alguns países aí que não querem que esse acordo aconteça, já fizeram de tudo, já brigaram muito para que esse acordo não vá para frente, né? A gente sabe muito da França, mas tem a Áustria, Polônia e mais alguns aí, e eu acho que estão tentando empurrar isso daí, mas a gente sabe que, de alguma maneira, tem um cenário positivo aí, que muitos países, dos 27 países da União Europeia, querem que isso aconteça, e o Mercosul, como você iniciou falando, está trabalhando, Simone, para que isso daí ande, não demore tanto aí para ser efetivado. Pois é, diante desse novo cenário global, né, o Brasil está considerando aí pela primeira vez esse acordo comercial parcial, né, como você colocou, Mercosul e China.
um parceiro importante para o Brasil, a China, né? Apesar da gente ter falado aqui ao longo, né, desde o início do ano, dessa salvaguarda, né? Quando a gente fala para a carne bovina brasileira, tem essa cota aí de 1.100.000 toneladas. Se passar disso, o nosso produtor, exportador, pode pagar nessa tarifa de 55%, né? Mas diante de tudo isso, é uma viabilidade, né? Mercosul e China. Como é que você pensa nisso, Teca? Olha, Simone, eu acho que a gente está aprendendo, sabe? Nós todos aqui, o produtor rural, vocês aí, nós estamos aprendendo. Você falou uma coisa, é um novo cenário global. É isso mesmo que está acontecendo. Antigamente a gente tinha aqueles parceiros e andava de braço dado, de mão dada, e anos. Está mudando. Né? E você citou agora, né, as salvaguardas que existem, da China existe, de outros países também, e nós estamos lutando com isso daí, nós estamos tendo que viver esse novo momento. Então, cada acordo, antes de eu entrar aqui com você estava falando de Brasil e Rússia, novos acordos que estão acontecendo. Então, um acordo, mesmo que seja parcial, Mercosul e China, é uma coisa positiva. É mais uma abertura comercial, é mais, né, que a gente consiga, de alguma maneira, direcionar esses produtos brasileiros aí. E olha, tem uma coisa interessante nisso, que parece que é a primeira vez que o Brasil, que ele é muito reticente de fazer alguns acordos aí, de parciais com a China, principalmente, porque é para proteger os fabricantes nacionais. Mas agora, por causa que nós vivemos um tarifaço, nós estamos vivendo agora a Mercosul e União Europeia, mais uma vez que foi parado, está na Corte de Justiça. Eu acho que todos os países, o Brasil também, ele está entrando nisso, que nós temos que negociar, nós temos que abrir outros canais aí. E eu acho que houve uma coisa aqui que aconteceu também, que foi, né, o presidente uruguaio Yamandu, né, ele visitou a China agora há pouco tempo atrás e eles expressaram um desejo de iniciar negociação aí, um livre comércio com o Mercosul. E aí a gente está vendo que o Brasil está se interessando, a gente sabe que pode ter um obstáculo de alguns países, né? O Paraguai e principalmente a Argentina, que ela é muito alinhada com os Estados Unidos, ela depende muito do apoio financeiro aí dos Estados Unidos, e nós vamos ficar observando como que o presidente argentino vai reagir a isso daí. Mas a China é uma grande compradora dos produtos agrícolas argentinos também. Então, ele vai ter que pesar muito aí para ver se ele vai entrar nessa nova oportunidade que a gente está tendo aqui, que é fazer esse acordo parcial Mercosul e China. E voltando para o acordo comercial Mercosul-União Europeia, a gente deu ao longo da semana aqui, né, que na avaliação lá do Senado, a Comissão de Agricultura, nesse primeiro ano, né, na primeira reunião, melhor dizendo, de 2026, o assunto veio, né, para a pauta, Mercosul-União Europeia. E na avaliação do presidente da Comissão de Agricultura do Senado, o senador Zequinha Marinho, ele fala que o Congresso ainda não está maduro, né, para votar o texto imediatamente. Não é que vai rejeitar, viu, Tereza? Mas ele fala, vamos sentar com calma, com cautela para avaliar, porque tem essas salvaguardas, assim, dizendo, né, em relação ao que a União Europeia colocou. Se passar dos 5%, aí, se chegar muito produto lá, perde os benefícios tributários. Como é que você avalia? Vai passar, vai ser analisado, assim, né? Mas como é que você avalia essa questão, assim, de ter cautela para avaliar esse texto? Olha, Simone, eu estou aprendendo também. Eu acho que, de novo, eu vou falar a mesma coisa, nós todos estamos aprendendo isso daqui. Hoje mesmo eu estava escutando, eu estava numa reunião aí com a União Europeia, em Bruxelas, que é um conselho que eu participo, e aí estava um representante, até uma pessoa, embaixador, que trabalha com o embaixador que nos representa lá, e ele estava explicando até muita coisa sobre esse acordo nosso, o que está acontecendo, o trabalho que eles estão tendo lá, e realmente parece que para ser aprovado aqui no nosso Congresso, normalmente ele falou, olha, demora, o Brasil, os outros países, eu sempre achei que era 1 ano, né? Eles falam que é de 1 ano e meio a 2 anos. Eu tenho escutado isso. Olha,
olha, é óbvio que eu quero e todo mundo quer que isso aconteça, e a gente sempre, eu falo uma coisa que eu sou repetitiva, geração de emprego. Né? Acho que a exportação é cada vez mais exportação ou um comércio forte que o Brasil tenha dentro dele mesmo é geração de emprego, é qualidade de vida para a população brasileira cada vez mais. Então é óbvio que a gente quer que isso caminhe de uma maneira mais célere, mas eu também estou aprendendo das necessidades de se olhar todas essas salvaguardas, etc, etc. Tem gente muito mais competente do que eu para analisar isso. Então, eu acho que é uma observação que a gente está passando aqui para ver. Mas está sendo... Vamos ver os próximos capítulos, né? Vamos ver. Tá todo mundo aprendendo, né? Levou 25 anos e a gente está trazendo aqui a preocupação do setor. A gente mostra aqui que os analistas dizem que vai ser bom para os dois lados do bloco, não é? É um mercado aí de mais de 700 milhões de consumidores. O pessoal, o setor do leite, da pecuária leiteira, está um pouco aí, ligou o seu farol amarelo, né, avaliando, né, já sofre com a entrada, né, do leite em pó vindo do Uruguai, da Argentina, e eles estão olhando, né, em relação a esse acordo, porque se chegar com tudo que vem de fora, com subsídio, segundo eles, o nosso setor aqui pode ser prejudicado, mas ainda eles estão avaliando, né, Tereza? Vamos seguindo aqui, né, falando do acordo Mercosul-União Europeia, que tem muita coisa para acontecer, né? Simone, olha, você sabe que você falou, né, da questão do leite aqui no Brasil, realmente você tem razão, isso é uma questão muito importante aqui para quem está dentro do agronegócio, para os produtores de leite, essa, né, invasão do leite aí, eu escuto muito isso, vejo, vivo, tenho vários amigos do leite em pó. Mas eu acho que quem tem receio disso aqui mesmo, vou fazer uma brincadeira com você, são os pecuaristas franceses, sabe? Eles estão desesperados, né? Isso daí é um fato. É Que a gente verdade, é sabe, né? verdade. A França, né? A França sempre tentando colocar areia no caminhão aí, né, ô Tereza? Tá certo. Tem vários países, mas a França a gente sabe que a coisa tá pegando forte lá. Tá certo. Tereza Vendramini, produtora rural e conselheira da Embrapa, nossa parceira aqui. Muito obrigada pela análise hoje aqui com a gente, nesta sexta-feira, viu? Uma boa noite para ti e até semana que vem. Obrigada, grande abraço. Outro, Obrigada. tchau, tchau.